elas alguns nomes exponenciais como Peter McCullough, como Dr. Paul Merrick, o Pierre Corey, Ryan Cole, aí começa essa galera, o Schwartz da Alemanha, da França, do Saint-Pétri, da Susan Raj, querida da Índia, que a nova dela é absurda, conhecimento sobre medicina integral, integrativa, com ferramentas que atuam em várias frentes, né? Esse que é o objetivo nosso, não é só falar de drogas reposicionadas, porque elas existem, são uma realidade. Agora, essa semana já surgiu na Flórida um novo estudo, um clinical trial de ivermectina em câncer. A gente vai ter respostas que vão ser impactantes, e até mesmo dentro do meio oncológico eles já estão falando sobre isso. Mas eu acho que não é só drogas reposicionadas, porque essas drogas reposicionadas, elas complementam um novo paradigma que tem sido quebrado na oncologia, que é o câncer como uma doença genética. Só que o câncer como uma doença genética, como Thomas Seyfried, da Universidade de Boston, coloca tão bem claro, o Schwartz também, e o da Universidade de Bari, o Dr. Antônio Mazzuca, que, na verdade, o que a gente tem é uma disfunção metabólico-mitocondrial que explica melhor o que. Qual é a diferença entre o câncer, uma célula cancerosa e uma célula normal? A célula cancerosa produz, só fermenta. Ela não tem uma mitocôndria funcional, ela é biosintética. Uma célula normal é bioenergética, ela produz energia e também se multiplica caso a necessidade exista. Certo. A célula tumoral, ela tem uma coisa que é o seguinte: se você pegar um núcleo tumoral, ou seja, se a mutação explicasse a doença, todo núcleo tumoral que você implantasse numa célula normal, num citoplasma normal, essa célula se converteria em uma célula cancerígena. E não é isso que acontece. Não. Mas o oposto acontece. O oposto é, você coloca um núcleo normal numa célula tumoral, ela continua sendo tumor. Interessante. Então, na verdade, o que acontece é que existem reprogramações cromossomiais na genética, ativações de determinados genes, secundária a uma disfunção metabólica mitocondrial. Vou explicar isso para você de uma forma mais didática. Você tem um agressor, vamos dizer que é o glifosato, que é um agressor muito conhecido de todo mundo, ok? O glifosato deposita no intestino, tem uma ligação direta com alguns tipos de câncer, principalmente coloretal. Vamos lá. A célula normal, ela começa a entrar, ela confronta um perigo. Quando ela confronta um perigo, a mitocôndria diminui a capacidade energética dela como defesa, chama Cell Danger Response, CDR. Quando ela faz isso, vai chegar um sinal para ela para dizer: passou o perigo, volta. Ok? Você foi na praia, você que é meio branco, tomou sol e o UV das 10 às 2 vai te lesar DNA, só que o seu sistema de reparo, que é o que faz a sinalização, repara o dano que você teve e a sua mitocôndria passa o perigo, ela volta a funcionar normalmente, essa célula normal. Se você tem uma célula tumoral, se essa disfunção mitocondrial não voltar ao normal, ela entrar nesse ciclo dos CDRs, o que vai acontecer? Ela vai cada vez menos produzindo energia para se defender, até chega um momento em que ela começa a fermentar. Se ela fermenta, ela é célula tumoral. Essa é a diferença entre uma célula normal e uma célula tumoral. A célula tumoral só fermenta, ela sofre um negócio chamado cristólise, que é a atrofia da mitocôndria. E essa célula fermentada, ela multiplica ou ela só vai crescer? Ela só multiplica. Ela só tem perfil biosintético, ela não tem perfil bioenergético. Ela usa muito glicose, 19 vezes mais do que uma célula normal, mas ela odeia oxigênio, porque ela não tem nada que fazer com oxigênio, porque é uma via anaeróbica. Então, a partir daí, você já vê que começam a abrir horizontes que antes as pessoas não navegavam. Então, se você fala assim, cara, o que a célula tumoral mais gosta? Glicose, glutamina e gorduras ruins, fatty acids. Se você, então, institui uma alcalinidade, primeiro, porque aquele meio que você teve ali produz muito ácido lático, meio tumoral. Então você acidifica muito o meio intersticial. Você então começa a alcalinizar mais a pessoa através de águas, através de então o câncer se dieta inicia em um meio ácido. Sim, produzindo ácido lático. Tá. Então a segunda coisa é dieta. Então se você coloca o paciente agora numa cetose, uma dieta cetogênica, onde você tem um predomínio
de proteína e gordura sobre glicocarboidrato e elimina praticamente grandes fontes de carboidrato, que é açúcar cristalizado e glúten, você então vai diminuir o combustível que a célula precisa para crescer, para se multiplicar. E no cérebro é muito visível. O Thomas Fried ele tem exemplos de ressonância de pacientes que, ao entrar em dieta cetogênica estrita, que joga o que a gente chama de GKI abaixo de 2, que é uma cetose extrema, que você está produzindo corpo cetônico em vez de produzir, em vez de você metabolizar a glicose, você metaboliza a gordura. Só come proteína. Gordura. 70% gordura, 30% proteína. E fazendo jejum intermitente para produzir autofagia. Quando você faz isso, você olha na ressonância, o tumor reduzindo. Do tumor, um dos mais graves que existe no corpo humano é o glioblastoma multiforme no cérebro, do qual eu estudei minha vida inteira. E é impressionante que isso você vê acontecendo. Em quanto tempo você observa isso? A partir do momento que o paciente te procura, você começa a dar essa conduta, principalmente de dieta, né? Não, são várias coisas, né? Por exemplo, ivermectina e mebendazol são duas substâncias que atuam no metabolismo da glicose e da glutamina, que é a segunda via de alimentação do tumor. As duas substâncias perpassam a barreira hematocefálica com muita facilidade. Então você tem uma disponibilidade do cérebro muito alta. Como agora a gente não está numa pandemia, essa ivermectina aí, com todos esses resultados aí, né? Na luta contra o câncer, vai ter polêmica ou não? Já tem muita polêmica, né? Porque é um nome quase que... porque é um antiparasitário que foi descrito lá no Japão, né? Enfim, vem de uma origem natural, só que é uma substância plurivalente, né? Várias vezes você vai ver que em doses adequadas, e não é uma dose que a gente trata doença viral, por exemplo, não é? Ou doença parasitária. É outra dosagem. É uma dosagem diferente, uma dosagem que precisa ser customizada para cada paciente. Você não vai fazer, não tem protocolo aqui. Para cada tumor. Exatamente, para cada tumor, para cada nível de, por exemplo, você tem que ter um fígado, um rim funcionando normalmente, né? Tudo isso você tem que tomar Mas os trabalhos científicos atestando são positivos, os resultados são positivos. São positivos. São as drogas assim importantes. Você tem outras também. Existe uma coisa que as pessoas precisam entender, é que existem dois tipos de célula tumoral: a célula tumoral e a stem cells, a célula tronco tumoral. E a célula tronco tumoral, ela é muito pouco responsiva a rádio e químio. Pelo contrário, a rádio estimula a formação de novas células tronco. E a célula tronco é uma célula energizada, não é uma célula biosintética. Ela pode produzir energia a partir de gordura. Mas essa célula tronco, ela vai se tornar uma célula tronco do bem ou do mal? Ela é uma célula tronco do tumoral, por isso que chama célula tronco tumoral. Essa célula tronco tumoral que é responsável pelas recidivas, ela que entra, quando você faz químio, você induz ela, rádio também às vezes, em senescência, ela fica quieta e de repente ela aparece. E a célula tronco tumoral é responsável por metástases, porque ela tem uma estrutura para produzir energia. Uma célula tumoral comum não tem energia para mais nada do que só duplicar. Ela não consegue fazer um hijack, ela não consegue fazer um hackeamento das células imunológicas para ela fazer a metástase. Em 2016, minha mãe começou a praticar Tai Chi aos 42 anos. Certo? O efeito colateral aí da radioterapia é proliferar célula tronco tumoral? Isso tá bem bonitinho nos meus artigos do Substack, com as referências, com tudo isso. Porque toda vez que eu falo... Você entendeu aí? O efeito colateral é da rádio ou é da radioterapia? Induz a formação de célula tronco tumoral. O efeito colateral da radioterapia é proliferar célula tronco tumoral. Para mim já acabou a entrevista aqui. Meu Deus do céu. Mas e aí, doutor Nácio? Estamos terminando esse congresso aqui. Você está trazendo boas novidades, inclusive aí com esses medicamentos reposicionados. A ivermectina foi falada no mundo inteiro aí exaustivamente. É uma droga barata, né? Comparado aí com tratamentos protocolares caríssimos, né?
Então a gente já sabe qual vai ser o resultado, né? Fernando, tem várias coisas que você pode usar para fazer o terreno ficar ruim para o tumor. O tumor não é alienígena, ele não surgiu do espaço, ele é teu. Ele foi formado por células suas. Então ele tem uma intimidade com o teu sistema imunológico muito grande. Então você existe dentro da terapia, do desenho para cada paciente, cada local tumoral, algumas peculiaridades que te dão, claro, com todo o respaldo científico possível. Cada coisa que a gente está falando aqui tem no meu Substack, com os artigos, com as referências. Doutor, também não é brincadeira, também no Instagram. O Instagram sempre tem, ou no descritivo, ou no primeiro comentário, a referência do que a gente está falando. E você tem substâncias como, por exemplo, o dicloroacetato de sódio, que é o DCA. O DCA, ele faz uma coisa muito legal. Lembra que essa célula tumoral só duplica, ela é biosintética, não é bioenergética? Pois é. O DCA, quando chega na célula, ele dá uma explosão na mitocôndria. Se a mitocôndria pegar no tranco, como a gente fazia antigamente, essa célula começa a produzir energia. E se ela produzir energia, ela deixa de ser tumor. A resposta... Muda o GPS. A resposta a uma terapia que integra. Então a gente está falando aqui, mas a gente não está falando contra tratamento oncológico nenhum, rádio, químio, imuno, tudo isso tem seu lugar. Cirurgia, tudo tem o seu lugar, sua hora. Agora, o que a gente está falando são complementações que tem uma visão um pouco mais adiante, porque mexe no metabolismo da célula tumoral e não só na duplicação, porque a duplicação não explica tudo. O que explica é o metabolismo, é a forma como essa energia é gerada dentro da mitocôndria. Que se uma vez você consegue produzir energia, a célula deixa de ser tumor. Então, o grande desafio hoje da ciência é ressuscitar essa mitocôndria. Exatamente. Ou você entra a célula em apoptose, que ela vai morrer, sim, e daí vai diminuir a população tumoral, o sistema imunológico vem e limpa tudo. Também é um caminho. Ou transformar essa célula tumoral em célula normal. E quando você consegue reativar a mitocôndria, ela sai do mal para o bem. Então você tem dois tipos de ignição nessa história. Você pode usar farmoquímica, como você pode usar biofísica. Sendo que a biofísica ela é mais efetiva porque ela é, por exemplo, tratamento com fotobiomodulação potencializado pelo azul de metileno. São duas cargas de energia que chegam na célula em raio. E uma potencializa a outra, que é com o infravermelho perto, near infrared. Quando você concilia essas duas terapias, você vai startar essa produção energética da mitocondrial. Segunda coisa que pessoas negligenciam muito, o uso da hipertermia. Hipertermia, 80% existe um estudo anterior a tudo isso que mostrava que os pacientes vamos dizer assim, entravam em remissão de câncer, tinha uma peculiaridade entre eles. Eles tinham febre alta antes. A hipertermia, ela mata, ela causa a formação de espécies reativas de oxigênio na célula tumoral e a célula tumoral morre, e a célula normal não. Então a hipertermia não só faz isso, ela mata a célula tumoral, como ela potencializa a ação da ivermectina. Nasser, quem deu ordem para aquela mitocôndria que está naquela célula tumoral parar de funcionar? Foi o núcleo ou a mitocôndria independe do núcleo? Porque quando você tenta reativar essa mitocôndria, ela se torna do bem. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Eu agradeço muito você ter feito. Transresveratrol é um polifenol encontrado na uva, muito conhecido por estar presente. É o seguinte, quando a gente fala hoje numa visão de oncologia moderna, a mitocôndria é mais importante do que o núcleo. Seria o grande órgão da célula. Isso você pode perguntar pro Bernstein, você pode perguntar pro Mazzuca, você pode perguntar para esses caras que são expert em biologia evolutiva, evolutionary biology, porque é exatamente essa questão. Então, o que acontece nesse momento em que a célula vai desligar, vai diminuindo a sua produção de energia
e vai indo em direção à fermentação, é exatamente esse CDR, Cell Danger Response 1, 2 e 3, que não volta ao zero, não volta à produção normal. E dependendo do CDR que ele se estacionar, ele vai evoluir para alguma coisa, seja neoplasia, seja uma doença neurológica, seja uma doença, vamos dizer assim, autoimune. Então, assim, eu tenho no Substack 3 artigos longos, mas são longos mesmo, acho que são umas 120 páginas, se você ler, juntando os caras, aonde eu disseco todos esses estudos e disseco os conceitos, para que a pessoa entenda alguma coisa que não é fácil de entender, entendeu? Existe uma discussão muito grande você vê muitas pessoas falarem assim: nossa, a saúde o microbioma intestinal é o que dirige toda a imunidade, não sei o que. Para um pouco. O que primeiro sinal existe no corpo da gente é o sinal do sol, ativação de melanina, porque a melanina é um dos grandes ativadores mitocondriais e moduladores do intestino. Essa ligação intrínseca entre eles, um modula o outro e o outro responde, dá o equilíbrio, você tem um sistema imunológico decente. Por isso que tomar sol é a maior prevenção que você pode ter contra muitas doenças, principalmente oncologia. Antigamente tinha L-terapia. E hoje em dia, quais são os hospitais modernos que você conhece que tem solar? Ai, ai. O que está acontecendo com esse mundo, hein? Conceitos simples, conceitos milenares e a grande indústria da saúde sufocando coisas simples e deixando a população mais doente. Dr. Nasser, eu gostaria realmente de ficar aí a tarde inteira falando contigo. Deu para perceber aí o seu volume espetacular de informações. Já deixo o convite aberto a Florianópolis, né? E eu vou lá para Florianópolis, que eu tenho uma base ali em Balneário Camboriú, então tá pertinho ali. E eu fico revoltado, né? Eu fiz essa cara aqui de revoltado porque, lógico, perto de ti eu conheço um pouquinho, mas são 30 anos falando sobre saúde e fazendo matérias sobre saúde. E não tem mais solário, as pessoas não podem mais ir para o sol, todo mundo faz aí uma grande mídia, não saia no sol, você fica aqui nesse ambiente fechado. A mitocondriopatias é a base de uma infinidade de doenças e a maioria dos seus colegas nem sabe aí, né, a importância da célula, né? Toda a saúde humana está na célula. E não sei se você sabe o caso da minha filha. Minha filha tem uma cardiopatia congênita, ela tem atresia da artéria pulmonar, CIA, CIV, hipertensão pulmonar, cardiomegalia. Nenhum médico conseguia tratar isso. Aí eu conheci o médico americano Dr. Stephen Sinatra através do Dr. Larry Ribeiro. Ele fez a fórmula de Sinatra, que é especificamente energia para a mitocôndria. Uma célula cardíaca tem em média 5.000 mitocôndrias, né? E aí você tem L-carnitina, D-ribose, coenzima Q10 e magnésio de malato, que é a fórmula básica inicial da solução de Sinatra. E recentemente num congresso de cardiologista tem um meme aí, tem um rapaz que vai nos congressos e pergunta para os participantes: qual que é a pior picaretagem que você viu aqui nesse congresso? Não sei se você já viu algum vídeo desse aí no Instagram. Aí num congresso de cardiologista, esse rapaz, ele perguntou para uma cardiologista. E aí ela falou: falaram aí a pior picaretagem para mim é uma tal de Coqué10. Né? Num congresso de cardiologia, uma cardiologista falando que a pior picaretagem que ela viu ali no congresso é a importância da Coqué10. Porque aí você cai na situação da estatina, né, que é prescrita por todos eles, e a estatina é o grande inibidor da coenzima Q10, é por isso que o paciente que toma estatina tem lesão muscular, tem fraqueza, fadiga e pode ter infarto miocárdio. Por isso que eu sempre falo, aí, ó, você toma um negócio para resolver e cria um outro problema. Eu só queria deixar uma lembrete para todo mundo aqui, que a coisa importante é a prevenção. E a prevenção se faz com algumas coisas muito simples.
você mulher que tá me ouvindo, tome muito cuidado com o xenoestrogênio. Xenoestrogênio você tem nos produtos de beleza, você tem materiais plásticos, você tem várias coisas que vocês podem dar uma aprofundada. Pois é, eu vivo fazendo vídeo, eu vivo fazendo post no Instagram falando 10 coisas que eu não tenho como médico que trata câncer, não tenho no meu banheiro, não tenho na minha casa. Essas coisas todas parecem coisas simples, mas são muito importantes para vocês. Outra coisa é ácido linoleico, que é o óleo de cozinha. Isso é um veneno. Ele é um disruptor endócrino dos mais potentes que existe. Então, se você consegue agora acertar a sua vida, presta atenção, arruma teu sono, sai fora de todos esses elementos. Por exemplo, agrotóxicos. Tem formas de você com bicarbonato, duas colheres de bicarbonato numa bacia d'água, você botar todo o teu hortifruti ali todo dia, você vai estar livre de agrotóxicos. Aprende o que eu estou falando, isso é verdade. Segunda coisa, tem uma água boa para tomar, sem flúor, sem cloro, uma água de preferência alcalina, que vai ajudar você a não entrar nessas acidoses que é o início de tudo. Você, por favor, marca o que eu estou falando. Açúcar industrializado é veneno e funciona na cabeça da gente igual substância psicotrópica. Então, tira fora açúcar industrializado da sua vida, alimento ultraprocessado, não use gordura ruim, use sempre o que a natureza te deu, aquilo que você pode replicar, fazer seu detox e também busque mais saber sobre terapias biofísicas. Elas estão aí para ajudar vocês, seja com luz, seja com som, com frequência e com água. Essa é a minha dica de prevenção. O futuro da medicina é a medicina frequencial, você acredita, você estuda, é biofísica, é biomedicina? O Tesla falava isso, né? Cartão Nubank. O limite vira saldo na conta. Eu trabalho, né, junto com o Instituto American Aquaria Foundation. A gente tem os nossos aparelhos de terapia de luz com ressonância protônica, que é o PLR System, tanto os aparelhos quanto as mantas protônicas. A gente tem um sistema de biorressonância acústica, né, que é algo extremamente disruptivo também, que a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. E o futuro da medicina é água, luz, frequência e também todos esses aparatos para que as pessoas se previnam. Não entre mais nessa jogada de isso é ruim sem você olhar. É o sol, maravilhoso, sono, excelente, vida. A gente respira lá de fora, a gente tem fé, a gente medita, a gente precisa aprender a respirar, a gente precisa manter mais o tônus vagal no nosso corpo, porque também é uma prevenção anti-câncer. As pessoas acabam de acordar, pegam o telefone e começam a jogar dopamina, a gente chama de short term, é aquela que você faz rápida. Essa dopamina é venenosa. Primeiro faz as suas orações, primeiro se coloca na presença de Deus, começa seu dia decentemente. O seu cérebro vai por outra via. Dali para frente, você vai poder pegar o seu telefone, você vai poder pegar o seu computador, fazer o seu trabalho. Nada contra, mas você já não ativou a via ruim. Eu tenho um canal do YouTube agora só falando sobre neurociência e neuroplasticidade, e eu abordo muito esses temas de o que fazer nos primeiros 5 minutos do seu dia vai dirigir o que você faz no resto do dia. Não é coach, é neurociência, tá? E eu acho que tenho o prazer de chamar lá pra você dar uma olhada e dar seu... Eu vou colocar o link aqui, lógico, ele vai me passar tudo aqui, eu vou deixar no link aqui tudo editadinho, as redes sociais do Dr. Nasser, o canal do YouTube. Se você tiver que navegar aqui e ficar gastando o dedo, gaste dedo lá no canal do Dr. Nasser e também do Fernando Betete, que sempre tem coisa boa, mas pelo menos você vai estar aprendendo. Informação é poder. Informação é poder à sua disposição. Então escolha uma boa informação. E eu prometo aqui fazer um podcast com o Dr. Nasser aqui, mas no mínimo aí de umas 5 horas, porque é só para começar a esquentar a conversa. É uma maratona. Dr. Nasser, muito obrigado, Deus te abençoe, te dê forças aí, tá? Para continuar aí nessa caminhada aí desse Brasil lento que estamos aí sobrevivendo. Gostou? Compartilhe, deixe positivo, se inscreva aí no canal do Dr. Nasser, no Instagram aí, vamos prestigiar aí quem tá lutando pela nossa saúde. Um abraço a todos. Tchau. Você tem